Opa pessoal, beleza? Hoje eu vou estar aqui resolvendo o desafio do Filipão da Daio. Basicamente é um classificador de nível de herói. Quer que a gente utilize variáveis, operadores, laço de repetição e estrutura de decisões. Basicamente vamos criar uma variável para armazenar o nome e o XP de um herói. Depois utilizar uma estrutura de decisão para apresentar alguma dessas mensagens aqui e no final exibir uma mensagem no qual a gente vai apresentar o nome e o nível do herói. Basicamente, o nível do herói é o termo ferro, bronze, prata, de acordo com a quantidade de XP dele. Aqui a gente já pode verificar que ele pede apenas uma variável e não uma variável para o nome ou a quantidade de XP. Basicamente aqui, nesse caso, é o conjunto de dados que a gente pode armazenar dentro dessa única variável. A gente pode fazer isso declarando uma variável que se chama herói, no qual ela vai ser uma array. E dentro dessa array vai ter o, o nome, que eu vou colocar Marcos, e o XP. Eu ia colocar Newman, eu vou colocar XP, que eu vou colocar 2350. Beleza. Depois de ter feito o conjunto de dados com o nome e o XP dentro do herói, que é array, a gente pode fazer a estrutura de repetição com for. No caso, eu vou colocar let repetição para declarar uma variável de repetição. No caso, geralmente, quando vamos fazer uma estrutura de repetição, usam o i, apenas o i. Mas eu vou deixar a repetição para mais fácil de memorização e visualização aqui. Repetição a gente declara igual a zero. Repetição é aqui a gente vai fazer com que a repetição, essa variável de repetição, leia toda a array, do início até o fim. Então, herói.length. E por fim, repetição, mais, para incrementar um novo valor toda vez que fizer a leitura do dado e fosse repetir dentro dessa estrutura aqui, dentro da estrutura do for. Aqui a gente pode declarar variáveis para puxar apenas certas informações dentro da array, dentro da estrutura do for. Basicamente a gente pode declarar uma variável nome herói igual a. Aqui a gente vai chamar a variável da array, no caso herói, e agora vamos inserir a variável de repetição dentro, ponto, e aqui a gente vai colocar a coluna que a gente quer puxar o dado, nome. Aqui a gente faz a mesma coisa no XP, XP herói igual a herói repetição ponto XP. Basicamente aqui ele está chamando apenas o XP, apenas esse dado aqui, ó. E a gente pode declarar uma nova variável como nível, só que vazio. Já que eu explico o porquê. Aqui, depois de ter declarado as variáveis, a gente pode fazer o seguinte. A gente já pode começar com a estrutura de decisão, com if. E aqui, a gente pode ver que aqui tem uma condição. Se o XP for menor que 1000, então esse nível é considerado ferro. Basicamente vai ser o seguinte: se o XP herói for menor ou igual a 1000, então aqui vem essa variável nível, o motivo de eu ter colocado, porque você poderia ter feito assim, nível, e ter colocado o resultado aqui. Só que seria muito trabalhoso e seria uma repetição de código enorme. Então, basicamente, você pode fazer o seguinte: você pode pegar aquele nível vazio, essa variável vazio, e colocar o valor aqui dentro. Você pode fazer nova chamada, que é ferro. Então, se essa condição aqui for verdadeira, se XP for menor ou igual a 1000, então essa condição vai ser igual a ferro. E aqui depois a gente pode fazer um else if com a nova condição. A outra condição é o seguinte: se o XP for entre 1001 e 2000 é igual a bronze, então fica assim: XP herói, se for menor, se for maior do que 1001 e menor que 2000, então esse nível é de bronze. E aqui é a mesma coisa. Se essa condição for verdadeira, então o nível vai ser bronze. Ou seja, essa variável vazia
vai ter um novo valor que vai ser bronze, ou seja, se XP herói for menor ou igual a 1001 e XP herói for menor ou igual a 2000, então vai ser bronze. E aqui a gente pode dar um Ctrl C, Ctrl V mesmo, e podemos alterar aqui a condição, que fica de 2000, se XP herói for maior ou igual a 2001, e aqui 5000, é igual a prata. Aqui a gente tem que fechar, esqueci de fechar, outro Ctrl C, Ctrl V. E por fim, se nenhuma dessas condições for verdadeira, a gente coloca o else. Não precisa colocar nem mais uma condição, porque se o código percorreu todas essas condições e nenhuma delas foram verdadeiras, então a única que está restando é essa. Então else é radiante, nível igual a radiante. E por fim, a gente pode colocar aquela mensagem, console.log, o herói de nome espaço. Aqui a gente vai concatenar com o nome do herói e vamos colocar o nível novamente. Concatenar de novo, na verdade. Está no nível de outro mais para concatenar. XP herói. Opa, XP herói não, nível. E aqui a gente pode fazer a execução do código. Aqui, ó. O herói de nome Marcos está no nível prata. Basicamente, 2350. Tá aqui, 2350, então tá certo. Então, você viu. Aqui, se ele tá 2350, então ele tá dentro dessa condição. Ele percorreu essa condição, viu que era falsa, pois 2300, o XP é maior do que 1000. Ele percorreu essa condição, viu que ele é maior e menor que 1001. No caso, ele é maior que 1001 e maior do que 2000. E ficou preso nessa condição. Ou seja, essas condições de baixo foram ignoradas. Essas daqui também. Porque a correta é essa. A condição que ele achou foi essa. A gente pode fazer a alteração aqui para 55.200 e colocar o nome de João. Dou outro F5 e tá aqui. O meu nome, o herói de nome João está no nível ouro. Basicamente o João, 5.200. Cadê? Ouro. Ou seja, ele ignorou novamente essa, pois é falsa, essa condição, pois é falsa, essa condição, pois é falsa, e essas outras, pois a única que ele encontrou verdadeira foi essa. E assim se encerrou o laço de repetição. Basicamente foi isso. Aqui a gente teve a nossa declaração de array, nosso laço de repetição e a estrutura de decisão. E por fim a mensagem. Basicamente uma atividade, um desafio não tão complexo, mas que pode aguçar um pouco a mente se não ficar muito atento.